vamos procurar abordar um tema de extrema importância, né, que talvez o tema central, né, da espiritualidade, da religiosidade, que é o que são as experiências espirituais. Quer dizer, qual é a natureza das experiências espirituais? Do que nós estamos falando? Para começar, nós vamos fazer uma breve definição, né, de que nós vamos entender como experiência espiritual, religiosa ou mística, vamos usar como sinônimos essas experiências, e que seria a essência da experiência religiosa ou espiritual, seria o contato com o transcendente, com o imaterial, com o que era sobrenatural, ou seja, com Deus, deuses, espíritos, anjos, orixás, ancestrais, qualquer coisa desse gênero. Ou seja, se eu paro pensar, toda tradição espiritual, ela tem alguma noção de um transcendente, existe alguma outra dimensão da realidade mais profunda, além dessa que nós vivemos, e esta dimensão é a mais importante. Esta é a ideia básica de toda a tradição espiritual. E a experiência espiritual seria o contato com essa dimensão ou com os seres desta dimensão. Estamos definindo desta forma experiências espirituais, religiosas ou místicas. Embora tenha havido uma tendência no ambiente acadêmico em negar isso. Nós vamos tentar explicar por causa de quê. Muitas vezes se quer negar esse aspecto mais transcendental ou espiritual da experiência religiosa espiritual e reduzi-la simplesmente à frequência, a um grupo ou a uma sensação de bem-estar, de conexão com os outros, para negar a transcendência, a real dimensão espiritual dessa vivência. E inúmeros autores, vamos listar aqui sempre, de preferência, porque a ideia de embasar a discussão, vamos tentar, de modo geral, pegar autores de várias épocas, pelo menos de um século de variação, que defendem essa perspectiva, como desde William James, Tolstói, Mircea Eliade, Harold Valache, Ronald Stark, Karen Armstrong, ou seja, vários autores de diversas épocas que defendem essa perspectiva. E a questão fundamental é o seguinte, ou seja, o que são então essas experiências espirituais? Quando a pessoa refere, né, que ela teve uma visão de quando São Francisco, né, teve a visão de Jesus, quando um médium refere que teve uma certa visão, quando nós temos a sensação de que Deus falou com a pessoa. O que é isso? O que é isso? O que é essa experiência? Esse é o objetivo central da nossa discussão. E eu vou apresentar para vocês hoje uma síntese pessoal, uma reflexão que eu venho fazendo. Todo dia eu estava pensando, né? Eu fiz aniversário anteontem. Tem 25 anos que a gente está trabalhando nessa área. Então, fiquei assustado, um quarto de século, meio assustado. Mas qual é a percepção, que apanhado geral, que enquadre, que estrutura para entender essas vivências ao longo do tempo, com as leituras, com os estudos. Eu vou compartilhar uma experiência conclusões pessoais ou vivências. Nesse sentido, há uma síntese, na realidade, de estudos de percepção nesse sentido, que eu acho que pode ser útil na definição de pesquisa. E, claro, essa é uma estrutura provisória para ser avaliada, aprimorada, rejeitada, como deve ser na ciência. Então, vamos começar com a noção das experiências espirituais, com as explicações, aspas, científicas. Muitas vezes a gente, como o próprio Saulo falou num curso mais cedo, às vezes a gente entende como explicação científica, equivocadamente, como sendo necessariamente uma explicação que reduz tudo exclusivamente à matéria. Uma explicação científica seria sinônimo de uma explicação fisicalista do fenômeno. Então, basicamente, vou falar algumas ideias que existem, que são prevalentes no ambiente acadêmico, e vou criticar todas elas. Okay? Então, a primeira seria de que a ciência comprovou o fisicalismo, ou seja, há uma ideia de que a ciência comprovou que só existe matéria e forças físicas no universo, tá? Que tudo que existe tem que ser explicado, reduzido a esta explicação, e qualquer coisa fora disso seria superstição, seria ignorância, seria a falta de conhecimento científico. Então, a ideia de que a ciência teria comprovado o fisicalismo e, portanto,
é verdade, a religiosidade e a espiritualidade não teriam uma realidade ontológica, ou seja, não seriam realmente um acesso a uma dimensão transcendente, porque não existe uma dimensão transcendente nessa percepção. E, portanto, de um modo geral, elas vão ser frutos ou da ignorância, de necessidades ou fantasias humanas. Essa ideia surgiu com mais força no século XIX, com Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud. Atualmente, Richard Dawkins, por exemplo, defendem esta ideia. E que o avanço da razão e da ciência, essa foi a grande aposta, né, no final do século XIX e boa parte do século XX, que o avanço da razão e da ciência geraria um processo irreversível de secularização da humanidade, em que se resultaria em que todo mundo aceitaria o fisicalismo, a verdade, aceitaria a verdade dura, que só existe matéria efetivamente, e, portanto, desapareceriam as crenças religiosas, espirituais e as experiências espirituais. Essa foi uma das grandes previsões que Marx, Nietzsche, Freud, Augusto Comte, muitos fizeram para a humanidade aí ao longo do século XX. E isso foi muito forte. Por exemplo, essa é a capa da Time, de 66. Se Deus está morto. Já estava anunciando que Deus estava morrendo. Isso em 66, ok? Deus está morto. Um importante estudioso da religião, Peter Berger, em 68, no New York Times, escreveu o seguinte: no século XXI, ou seja, nesse que nós estamos vivendo agora, as pessoas que acreditam numa religião provavelmente só vão ser encontradas em pequenas seitas, agrupadas, exprimidas, resistindo a uma cultura amplamente secular. E o desafio de quem acreditar numa religião lá no futuro vai ser como o astrólogo tibetano prolongada a uma universidade americana, ou seja, totalmente desconectado da realidade. Bem próximo do que está acontecendo hoje em dia no século XXI. Ele acertou bastante na previsão dele. E dentro disso, dessas explicações, aspas, científicas das experiências espirituais, elas não possuem realidade ontológica, ou seja, elas em si não são nada, elas têm que ser explicadas em um outro termo. Por exemplo, elas são, ou elas são ignoradas, não se fala sobre isso. Tanto é que na nossa própria formação, né, na área de psicologia e medicina, não se fala sobre esse assunto. Se ignora isso, ignora simplesmente. Se nega o objeto de estudo, fala que isso não acontece, finge que não está vendo. É semelhante com a própria psicologia, por exemplo, que em algumas correntes negam a mente. Quer dizer, aquilo que deveria ser objeto de estudo da psicologia, que é a mente, é negada, não existe. Do mesmo modo, muita da ciência da religião nega a própria experiência religiosa no sentido mais íntimo. E para isso, ou eu nego, ou eu vou dar explicações desqualificadoras. Eu vou ter que explicar a experiência religiosa numa outra coisa. Ela em si, não existe ela em si. Então, por exemplo, vão ser problemas perceptuais, são alucinações. Paulo de Tarso, porta de Damasco, teve uma epilepsia e aí ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ponto. Acabou. Ou então são distorções cognitivas. Eu atribuo atributos humanos a coisas que não fazem sentido, ao acaso, eu acho que é Deus que está atuando, por exemplo. Necessidades psicológicas. Eu sou imaturo psicologicamente. Eu não consigo encarar a realidade dura como ela é. Que a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem Deus, eu vou morrer e acabou. Como eu não tenho peito para encarar isso, eu começo a criar Deus, vida após a morte, etc, etc. Ou são construções socioculturais para poder dominar as pessoas, para poder controlar comportamento, etc. Ou seja, eu vou sempre ter que explicar a espiritual um outro termo, porque ela em si não existe. E o pior é que muitas vezes a própria teologia capitula, se rende para o fisicalismo, em que muitas vezes a própria religião é entendida apenas como uma comunidade de práticas externas. A religião é apenas o ritual, as práticas externas, fica nisso. E a espiritualidade vira apenas bem-estar, paz, sentido existencial. Há uma tendência grande em algumas áreas, até em escalas de espiritualidade, que mede a espiritualidade apenas com a ideia de sentido existencial, de paz. Por quê? Você está esvaziando, desossando a espiritualidade da estrutura fundamental dela, que é a noção do sagrado e do transcendente. Esse é o desafio central que tem acontecido muitas vezes na pesquisa. Eu vou citar alguns exemplos de autores que fizeram esse diagnóstico. Jeff Kripal, que é um estudioso muito importante atualmente nos Estados Unidos sobre religião, ele fala sobre a ciência da religião que nós temos hoje em dia.
É ainda muito difícil avançar uma verdadeira teoria da religião. Nós temos teorias sobre a religião que tentam explicar o encontro com o sagrado em termos de algo mais. Sociedade, psique, corpo, política, cérebro. Ou seja, é uma retirada, é um recuo de qualquer encontro do sagrado enquanto sagrado. É exatamente isso que a gente vê muitas vezes no ambiente acadêmico. Na ciência da religião e na filosofia. William James já apontava isso há 119 anos atrás. Já apontava isso. A filosofia culta rende-se com demasiada facilidade ao naturalismo. Por aqui, naturalismo quer dizer fisicalismo, aqui está o termo aqui. Ao naturalismo. Aceita os fatos da ciência física pelo seu valor aparente, ou seja, aceita a ciência física e deixa as leis da vida exatamente onde o naturalismo as encontra. Ou seja, ele pega as leis da matéria e não vai além disso. Nega o resto. Dessa maneira de considerar o mundo ideal, quer dizer, o mundo espiritual, parece-me a essência prática da religião se evapora. É lógico, você vira só um conjunto de práticas exteriores. Você tirou, efetivamente, a essência da vivência espiritual. E, por fim, Rodney Stark, o importante, um dos mais grandes sociólogos da religião, publicou um livro recentemente muito interessante, Why God, recomendo fortemente esse livro, quem quiser ler. E ele fala da teologia moderna, esse recuo, esse rendimento para o materialismo. Quando ele diz que, baseado na premissa que os avanços do conhecimento humano tornaram a fé obsoleta, ou seja, provaram que tudo é matéria, qualquer coisa além disso é bobagem, já que está provado isso, a dimensão espiritual desaparece gradualmente em psicologia, vira apenas os estados mentais. Se Deus é apenas simbólico, então, obviamente, preces não podem ser respondidas, milagres não ocorrem, não possuímos almas imortais e o pecado é uma questão de opinião. E muitas vezes isso é o que está disseminado, mesmo dentro das teologias, das faculdades de teologia, etc. Então, dado disso, nós vamos testar então essa tese da secularização. Havia uma tese da secularização, então, que a humanidade ia ficar secular, já que a religião era fruto de quê? De baixa escolaridade. As pessoas são ignorantes, por isso que elas acreditam nesse negócio de Deus, de espírito, etc. Pressão social. Se você não falar que você não acredita, você pega mal e tudo, então você tem que aceitar. O meio cultural, todo mundo fica te ensinando desde pequenininho, forçando a barra, etc. e tal. E não tem serviço público, as pessoas não têm médico, não têm escola, não tem nada, então busca a religião. Perfeito? Então, só que nós temos um grande experimento social que foi feito, que é o teste crucial da tese da secularização, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917. Tá? Assim que aconteceu em 17, já em 18, começaram grandes campanhas de extirpar a religião na União Soviética. Ok? Nessas campanhas, os religiosos foram presos, assassinados em praça pública, empalados, foram enviados para campos de concentração. As pessoas tinham aula na escola de ateísmo científico. Todo mundo tinha aula de ateísmo científico. Os níveis de escolaridade foram muito altos, atendimento à saúde de boa qualidade, as igrejas foram fechadas, era proibido ensinar religião para o seu filho. E aí havia campanhas, em 1930, uma campanha, esse é um cartaz da época da União Soviética, em que nós temos aqui um trator com trabalhadores da Revolução passando por cima dos religiosos, e a frase, a batalha contra a religião é a batalha pelo socialismo. Aqui, Alexander Solzhenitsyn, meu nome se deve a ele, é um prêmio Nobel de Literatura, e ele foi um grande escritor, prêmio Nobel, e ele foi preso nos gulags, nos campos de concentração soviéticos. E no livro dele, Arquipélago Gulag, que vale muito a pena ler, ele comenta, ele dá um exemplo. Em 1918, ou seja, um ano após a Revolução, para acelerar a vitória cultural da religião, começou-se a sequestrar e a reduzir a cacos as relíquias sagradas. O extermínio radical da religião do nosso país, ao longo dos anos 20 e 30, era um dos principais objetivos da polícia secreta soviética. Só poderia ser conseguido com a detenção em massa dos ortodoxos, frades, freiras, fiéis, pessoas idosas, sobretudo mulheres, mais obstinadas na sua fé, por darem uma educação às crianças nesse espírito. Por educar o seu filho religiosamente, será preso. No campo de concentração, sem saber se você voltava. Executam-se bispos, sacerdotes, frades e freiras em massa. Ok? Além disso, por exemplo, essa é a Igreja de Cristo Salvador em Moscou, a maior igreja ortodoxa
do mundo, com mais de 100 metros de altura. A igreja foi dinamitada. Ok? E, além disso, a campanha continuava. Já em 75, nós estamos falando já de 60 anos pós-revolução, tem um cosmonauta russo, nós falamos que os cosmonautas são os grandes orgulhos dos russos, desde Yuri Gagarin e tudo mais, símbolo da ciência, do avanço do conhecimento. E ele flutuando lá em cima e falando assim, Deus não existe, não estou vendo Deus, Deus não existe. E aqui as igrejas caindo, você está entendendo aqui que a igreja está caindo aqui. Muito bem. E aí, o que aconteceu então? Então, ou seja, nós temos um país em que a educação foi universalizada, a saúde foi universalizada, havia uma campanha sistemática de destruição da religião, de proibição de práticas religiosas, de perseguição dos líderes religiosos, todos os líderes, desde tolstoniano, ortodoxo, espírita, todos eram perseguidos. E havia ensino nessas faculdades e escolas de ateísmo científico. Ou seja, todas as variáveis principais da civilização foram colocadas em prática. O que aconteceu com as crenças religiosas dos russos? O que será que aconteceu? Muito bem. São os dados do Pew Research Center, que é o principal centro no mundo de pesquisa populacional em religião. Mostra que em 91 foi mais ou menos o ano da queda do Muro de Berlim, ok? Apesar de 91, com 17, nós temos, então, 74 anos. Pelo menos 3 a 4 gerações seguidas com aquela política. Mesmo assim, 1/3 continuava dizendo que era cristão ortodoxo. Duro de matar, né? E 60% não afiliados. Mas assim que cai o Muro de Berlim e se retira a proibição religiosa, em poucos anos, já em 2008... filiação ortodoxa chega a 72, não afiliado chega a 18, que é mais ou menos o que os Estados Unidos têm de não afiliados em religião. Um país que nunca teve proibição religiosa. Ou seja, o que é isso da natureza humana que sobrevive a toda a tentativa mais violenta possível de supressão? E mais, muito interessante, essa variação de 91 a 2000, ao contrário da tese da secularização, nós vemos aqui o aumento de crença, de frequência religiosa foi maior, mais de 50% de aumento, mais do que aqueles menos escolarizados. E detalhe, embaixo nós vemos, então, assim, o aumento de filiação religiosa aumentou mais nos mais escolarizados, e aqui embaixo, em 2008, crença em vida após a morte. Quem tem grau universitário, 42%, menos educado, 30%. Já ao contrário de tudo que se previa, quanto mais educado, na União Soviética, maior a crença em vida após a morte. Nós também tivemos um dado parecido aqui em Juiz de Fora, o doutorado da Christiane Schumann. Nós investigamos 600 pessoas aqui em Juiz de Fora, pacientes e cuidadores e tudo mais. Havia uma relação direta entre maior escolaridade e maior crença em vida após a morte. Ao contrário do que se imagina, que apenas pessoas ignorantes, sem escolaridade, na realidade, aceitariam essas ideias. Então, isso mostra, ou seja, alguma coisa acontece. O que tem na experiência espiritual que sobrevive a tudo isso? E mais, o Solzhenitsyn conta outro caso, olha que coisa impressionante. Ele conta um caso seguinte, em 1937, uma velhota, tinha uma velhinha presa. Submetiam-na a interrogatório todas as noites. E estavam perguntando para ela o seguinte, porque ela tinha escondido na casa dela um líder, um sacerdote ortodoxo, estava sendo perseguido, e da casa dela ele fugiu para a Finlândia. E aí eles estavam interrogando. E perguntaram, você realmente recebeu? Ela falou, tive a honra de recebê-lo. Ela com coragem, aqueles caras torturador tentando interrogá-la, tive a honra de recebê-lo. E para casa de quem ele foi? Ela disse, eu sei, mas não digo. Nada conseguirão de mim, mesmo que me cortem em pedaços. Vocês têm medo dos superiores, têm medo uns dos outros, mas eu não tenho medo de nada. Estou disposta agora mesmo a responder diante de Deus. O que faz uma pessoa fazer isso? O que faz uma pessoa fazer isso? E houve muitos casos parecidos com esse, por isso que mesmo no final das contas, tinha 30% falava que continuava sendo religioso naquelas condições. O que é a natureza da experiência espiritual que mantém essa situação? E mais, e depois que eles terminaram, acabou a queda do Muro de Berlim e tudo mais tal, houve uma campanha entre os moscovitas para reconstruir a igreja, a catedral. 1 milhão de moscovitas doaram para a reconstrução e está lá, em Moscou, a catedral reconstruída. O que é isso? E muito bem. E aí, então, ou seja, esse é um teste fundamental da tese da secularização.
E aí vem uma pergunta. Bom, na União Soviética aconteceu isso. E no mundo? Como é que será que aconteceu no mundo? Quantos por cento será da população mundial tem uma filiação religiosa? Não só que tem uma espiritualidade, crença em Deus. Tem uma filiação, diz que pertence a uma religião. 84% da humanidade refere possuir uma religião. 16% falam que não tem. E a maior filiação é cristãos, 31%, islâmico, 23%, não afiliados, depois hindus, budistas, etc. Então, muito bem. Isso 2010. Como é que será que vai ser em 2050? Com os dados epidemiológicos que nós temos hoje em dia, como é que vai ser 2050? Quais grupos você acha que vão aumentar? Qual que vai diminuir na distribuição do mundo? Cristão vai aumentar, diminuir no mundo, islâmico, sem religião. Budista. Pelo que vocês estão vendo aí que está acontecendo, vai aumentar ou vai diminuir no mundo? Aqui é só a distribuição das religiões, o vermelho, onde tem a maioria cristã. O cristianismo é a religião mais distribuída no mundo, como um todo. O verde são os islâmicos, que pegam mais norte da África e ali o Oriente Médio. Né? Nós temos os hindus, basicamente, na Índia, e os budistas, basicamente, no Sudeste Asiático. Essa é a distribuição. Bom, esse outro livro vale muito a pena. O Triunfo da Fé, de Rodney Stark. É baseado na pesquisa Gallup em 163 países. Ok? O livro acabou de sair também, esse livro é recente. Ele mostra o seguinte, uma pesquisa com mais de 1 milhão de pessoas em 163 países. Para se ter noção da humanidade, a religião é parte importante da vida. E mais da metade da humanidade acha que Deus está diretamente envolvido no que ocorre no mundo. Só para a gente entender como que é a persistência disso no século XXI, apesar de todas aquelas previsões. E no Brasil, como que é? Mais ou menos parecido. Nós vamos ver aqui que a taxa de filiação religiosa passa de 90% no Brasil. 1/3 dos brasileiros frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. Dos adolescentes, 35%. 1 em cada 3 adolescentes é um grupo religioso uma vez por semana. É a atividade social mais frequente de adolescentes. É mais comum ir na igreja do que na balada ou ir no shopping. Isso não é dado nosso, tem vários dados do Ministério da Justiça mostrando exatamente isso. Mas, por incrível que pareça, nenhum jovem na malhação vai na igreja. Já viram isso? Então, cuidado com os estereótipos que são passados, que não refletem a realidade. Cuidado com a torre de marfim da academia, da mídia, que não refletem exatamente como o mundo acontece. E mais, experiências espirituais. Está diminuindo? Isso aqui é nos Estados Unidos, pesquisas Gallup. Em 1962... 22% dos americanos disseram que tiveram uma experiência mística ou religiosa na vida. 22%. Quando eu vou para 2009, 49% referem. Ou seja, há uma maior frequência nas últimas décadas de experiência espiritual. E no Brasil, América Latina, a porcentagem de católicos e protestantes na América Latina que referem terem já falado em línguas, rezado para uma cura miraculosa ou profetizar. Nós vamos ver aqui, mais da metade da população já teve essas experiências. No Brasil, nós vemos entre os protestantes 91% e entre católicos 58%. E mais, uma outra crença. As pessoas, dados mundiais do World Values Survey, crença de que temos uma alma ou em vida após a morte. Todos os países mais populosos do mundo, a maioria das pessoas acredita que temos uma alma e tem vida após a morte. E de onde vem tudo isso? De onde vem tudo isso? Isso vem, muito provavelmente, entre outras coisas, das próprias experiências que as pessoas têm, que sugerem esse tipo de situação. O Peter Berger, pelo menos, ele foi honesto. Depois de 68 escrever aquela coisa toda, 30 anos depois ele fala, olha, eu acho que eu e a maioria dos outros sociólogos da religião, o que nós escrevemos nos anos 60 sobre secularização foi um erro. A maioria do mundo hoje é certamente não secular, é muito religiosa. E é muito interessante o artigo do Rodney Stark, já em 99, secularização, descanse em paz. Né, assim, mostrando que aquela teoria, na realidade, não funcionou. Então, o que vai acontecer é o seguinte, quem vai cair? Os budistas e os sem religião. A porcentagem da população, os islâmicos aumentam, ficando perto dos cristãos. Essa, basicamente, é a previsão para 2005. Ou seja, o mundo vai ser ainda mais religioso nas próximas décadas. Essa é a previsão.
Mas isso não é surpreendente. Na realidade, era ignorar a história da humanidade. Se nós pararmos para pensar, isso aqui é o homem-leão. É a primeira escultura que se tem notícia que o homem fez sobre uma figura não existente no mundo material que nós conhecemos. Isso foi feito em marfim de mamute. Em marfim de mamute, 40 mil anos atrás. Ok? É um homem com cabeça de leão. É toda uma discussão e há uma grande certeza de que é um instrumento de culto religioso daquela época. Ou seja, a primeira manifestação cultural que se tem notícia já demonstrava o aspecto espiritual. Pinturas rupestres. Quem não assistiu, assista o filme A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Anotem, tem no YouTube. A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Imperdível. Nessa Caverna dos Sonhos Esquecidos é a caverna Chavez-Pondarc. Eles descobriram essa caverna há poucos anos atrás. A caverna com a pintura rupestre mais antiga do mundo. 30 mil anos antes de Cristo. A primeira pintura que você tem notícia que o ser humano fez. Ok? E quase ninguém pode entrar lá, só os pesquisadores. E só uma equipe de cinema que pode entrar, que é essa desse documentário aí. E eles começaram a perceber que as pinturas e o contexto todo, eles achavam antes que a pintura rupestre era pintura da que eles estão caçando, do dia a dia. Não, eles viram que não. Primeiro, as pinturas, eles pintavam não o que eles comiam, mas outros seres. E mais, as pinturas eram feitas em lugares bem escuros, bem longe, difícil acesso. E tinha muito a questão de cinzas e tudo mais, sugerindo serem altares, áreas de rituais religiosos. Então, talvez a primeira experiência artística do ser humano, também na caverna de Lascaux também, tem um cenário clássico também, que é muito sugestivo de um xamã. Ou seja, as primeiras expressões da humanidade, nós temos notícia, estão relacionados com a espiritualidade. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. As principais obras de arte da história da humanidade, por exemplo, as pirâmides do Egito, o Partenon, Notre Dame, Taj Mahal, Michelangelo com Pietà, tiveram motivações e inspirações religiosas. As universidades foram criadas como instituições religiosas, nós sabemos disso. Oxford, hoje em dia, é a melhor universidade do mundo. O logo da universidade é Dominus Illuminatio Mea. Significa o Senhor é minha luz. A Universidade de Harvard, ela foi fundada por católicos, em 1200 mais ou menos. Harvard, fundada por protestantes nos Estados Unidos. E o Veritas ali é a verdade de Cristo. E os livros, primeiro de cima, os dois de cima é o Antigo e o Novo Testamento. Ou seja, motivações religiosas levando não só a arte como a ciência. E mesmo considerada talvez a melhor música da história da humanidade, a Nona Sinfonia de Beethoven, quando ele escolhe para acompanhar a Ode à Alegria. Se formos ver a Ode à Alegria de Schiller, que Beethoven escolheu para a Nona Sinfonia, é uma ode a Deus. A alegria, a união com Deus. Então, ou seja, o que é isso? O que é essa espiritualidade que motiva desde que o ser humano se tornou ser humano alguma das suas principais atividades? E entre isso, por exemplo, um outro livro muito interessante, esse Para a Glória de Deus, da Universidade da Pensilvânia, ele discute como as motivações religiosas estavam, por exemplo, desde em guerras, né, como nas guerras protestante e católica da Reforma, na caça às bruxas, na origem da abolição da escravatura. Isso também é ignorado nos livros históricos, de um modo geral, a motivação fundamentalmente religiosa dos grandes líderes da abolição da escravatura. Começou com os Quakers nos Estados Unidos. E também nas origens da ciência, os cientistas, de um modo geral, destacando isso. Só para a gente ter uma ideia, Francis Bacon, considerado um dos fundadores do método científico, um dos grandes, o livro Novo Organon, que é um dos livros base da Revolução Científica, em que ele fala que a filosofia natural, ou seja, que a ciência, como chamava na época, filosofia natural, após a palavra de Deus, é o maior remédio contra a superstição, o melhor alimento da fé. E ele mostra que enquanto uma delas manifesta a vontade de Deus, a outra o poder de Deus. Já havia uma visão de que a ciência e a religião se complementavam.
Por isso está completamente equivocada a ideia de que a revolução científica começa em negação da religião, ao contrário. Essa frase dele, a gente vê em Kepler, a gente vê em Galileu, a gente vê em Newton, a gente vê em Copérnico, Robert Boyle. Mas todos os líderes da revolução científica pensavam desta forma. Mas hoje em dia, mesmo a China, nós falamos da China, né, como um país muito secularizado, essa estátua de Buda tem mais de 100 metros de altura, é a segunda maior estátua do mundo, feita na China 10 anos atrás. Então, ou seja, o que é isso que existe no ser humano? Muito bom. Então, dado isso, eu tentei fazer uma demonstração da importância da espiritualidade na história da humanidade e como ela é difícil de morrer. Tentou-se de diversas formas, né? Duro de matar, como diz lá o filme. Então, o que será que acontece? Então, o que está por trás disso? O que seria a natureza das dimensões espirituais? E, na realidade, há duas grandes perspectivas sobre a natureza da dimensão espiritual. Uma delas é uma que nega a realidade ontológica da dimensão espiritual, como eu já falei, então ela é apenas uma fruto de fantasias. Ou a outra aceita a realidade ontológica da dimensão espiritual. Ou seja, a ideia de que a experiência espiritual acessa uma outra dimensão do universo. A ideia de um naturalismo expandido, ou seja, o universo talvez seja mais do que só a matéria que a gente vê. Talvez haja outros elementos do universo além da matéria e forças físicas. Talvez seja uma janela para um outro aspecto da realidade, uma fonte de conhecimento, e deve ser levada a sério na explicação do fenômeno. Na base de tudo está uma visão fisicalista e não fisicalista do mundo e do ser humano. Essa é a ideia básica que está por trás disso. E o que eu vou apresentar aqui, em grande parte, se baseia nessas obras. Há várias outras, mas essas são algumas das fundamentais que eu recomendaria para quem gostasse de avançar. Primeiro, William James, Variedade da Experiência Religiosa, o clássico fundamental nesse sentido. Depois o Irreducible Mind, que é um trabalho de exploração das ideias de Frederick Myers à luz da neurociência atual. Jeff Kripal, Authors of Impossible, um outro livro bastante importante sobre a compreensão das ideias espirituais. O livro do Rodney Stark, Why God. O livro do Harold Valache, Secular Spirituality. Do Ian Stevenson, uma antologia do Ian Stevenson. E um livro que nós editamos sobre as experiências espirituais. Aqui a gente dá um apanhado geral dessa perspectiva que a gente está defendendo aqui. A primeira questão fundamental é o seguinte: naturalismo não é a mesma coisa que fisicalismo. Naturalismo seria estudar a natureza. Mas quem disse que a natureza, o que existe, é só o físico, o material? A ideia fisicalista é um pressuposto metafísico não essencial à ciência. Tanto é que, como eu falei, a ciência não surgiu a partir desse pressuposto. E não precisa dele para poder existir. É um pressuposto legítimo, mas não é o único possível. Essa que é a ideia central. O grande erro é falar, não, só é possível fazer ciência dentro do fisicalismo. Isso é falso. Porque a maioria dos cientistas da história da humanidade não eram fisicalistas. Então isso é falso. Ok? Então cuidado com a ideia do cientificismo materialista. É preciso, gente, termos humildade intelectual. Ou seja, quem de nós pode seriamente falar que conhece todos os componentes do universo? Vamos falar sério? Veja a matéria escura. Hoje em dia a gente descobriu a matéria escura. 95% da matéria do universo a gente não sabe, nunca viu, nunca detectou, suspeita dela por causa das forças gravitacionais. Ou seja, se eu só conheço 5% da matéria do universo, como é que eu posso dizer que eu tenho certeza de tudo que existe no universo? E cuidado com a arrogância, às vezes, científica. Lord Kelvin, daquele Gauss Kelvin que a gente estuda na escola, Lord Kelvin foi um grande cientista, e ele disse no final do século XIX, a ciência descobriu tudo o que tinha que descobrir, agora faltam só pequenos ajustes de medida decimais. Poucas décadas depois vem Einstein com a relatividade. O pessoal chama isso de Kelvinite, a doença de Kelvin. Né? Assim, achar que sabe tudo, que é o rei da cocada. Então, muito cuidado, né? Humildade não faz mal para ninguém. Se tem uma coisa que a gente aprende com ciência, com a história da ciência de verdade, é humildade. Lembrar que nunca estamos no final da história, estamos sempre no meio da história. Isso nos dá uma humildade fundamental. Então, o que nós defendemos, junto com vários outros autores, é um naturalismo expandido, ou seja, talvez, e as evidências apontam de que a natureza, o universo, seja feito da matéria,
Mas tem um outro elemento irredutível, a mente, a consciência, a alma, o nome que a gente quiser dar para isso. Existe uma outra dimensão, um outro aspecto irredutível da natureza, que seria a mente, a natureza. A mente, a alma. Thomas Nagel, um dos principais filósofos da mente, publicou um livro muito interessante pela Oxford University Press chamado Mind and Cosmos, A Mente e o Cosmo. E ele diz o seguinte: talvez a ordem natural não seja exclusivamente física. A minha convicção é que a mente é um aspecto básico da natureza. E existe apoio independente para este passo numa compreensão alargada da realidade. É o que nós estamos propondo, uma compreensão alargada da realidade. E essa visão não fisicalista, na realidade, não é de meia dúzia. Quer dizer, há uma grande quantidade. Na história da humanidade, a tradição científica e filosófica, a imensa maioria era. E mesmo mais recentemente, nós temos uma quantidade grande de filósofos, neurocientistas, que defendem essa posição. E mesmo entre os filósofos, só para a gente ter uma ideia, foi feita uma pesquisa entre os filósofos profissionais de destaque nos Estados Unidos e na Europa, apenas 1/3 deles aceitavam uma visão totalmente fisicalista da mente. Nós temos dados mostrando em psiquiatras brasileiros, só metade deles aceitam. Por isso que o William James coloca o seguinte: há uma ampla gama de experiências, as espirituais, que são dificilmente explicadas pela teoria da produção, a teoria de que o cérebro produz a mente, teoria fisicalista, mas que são relatados em todos os tempos na história da humanidade. Conversões religiosas, curas instantâneas, premonições, aparições, visões, clarividência, capacidade mediúnica, que são muito paradoxais e sem sentido na teoria materialista, mas se encaixam muito naturalmente na outra teoria. Temos apenas que supor a continuidade da nossa consciência. Então, por isso, uma possibilidade é que o nosso aparelho perceptual é um filtro da realidade. Nós já sabemos do ponto de vista material. Nossa mente, nosso olho, filtra ondas eletromagnéticas específicas. A gente não vê o infravermelho, não vê o ultravioleta, nós não ouvimos uma quantidade de sons, o ultrassom, o infrassom nós não ouvimos. E se do ponto de vista puramente físico, o nosso cérebro já filtra, o que mais de outros aspectos do universo? Então, talvez essa seja a questão. Então, é como se fosse um iceberg. Nós conseguimos ver um pedaço, mas existe muita coisa além que eu não consigo captar normalmente. Então, nós temos uma complexidade da natureza humana. Nós temos 3 grandes invenções humanas que nos separam dos animais e que são modos de buscar conhecimento que a humanidade desenvolveu. Uma é a ciência, o outro a arte. Quando eu leio um poema, eu aprendo uma coisa nova sobre o mundo, sobre o sentimento, que eu não aprendo só lendo a descrição fria, não é verdade? Do mesmo modo, a experiência religiosa. São as 3 grandes experiências humanas, eminentemente humanas, que nos separam de todo o resto. A ciência, a arte e a religião. Que são formas complementares de aprender esse universo. Modos complementares de aprender. E muitas vezes, eu gosto muito dessa metáfora aqui do elefante, vários cegos que nunca ouviram falar de elefante. E cada um pega um pedaço do elefante. Aí você pergunta para esse cara aqui, o que é o elefante? Ah, o elefante parece uma cobra. Aí o que está aqui do lado, que isso, você está maluco? É óbvio que o elefante parece um muro. O outro que está aqui, você está maluco? Ele parece um chicote, uma corda. O outro, não, que isso? O que pegou a pata, ele parece uma coluna. Quem está certo e quem está errado? Imagina se eles começassem a se matar para dizer quem está certo com o elefante. Cada um tem uma percepção, um aspecto que se complementa. E é o que nós estamos propondo. Né? Vários modos de perceber a realidade. Em relação à própria ciência estudando a religião, o Tolstói, ele tem umas passagens muito belas, muito interessantes, e quando ele fala, por exemplo, que os homens da suposta ciência, estudando o conceito divino, muitas vezes eles olham só a manifestação externa. Eu vou estudar religião, então eu vou ver o cara que vai ir no grupo, rezar, ajoelhar, fazer jejum, casar naquele ritual. Isso aí que é religião. Quem faz isso é como um surdo que julga o valor da importância de uma música apenas promovendo os músicos. Ou seja, não está entendendo nada do que está acontecendo. O movimento do músico. E mais, se você está vendo só aquilo e você não está ouvindo, parece que o músico é louco. O maestro, então, aí você pode internar que é louco de vez. Porque você não está pegando o que está por trás.
Se eu vejo aquela velhinha que o Solzhenitsyn conta fazendo aquilo, parece que ela é uma louca fazendo aquilo, enfrentar com todo aquele jeito, aquele pessoal todo. Porque eu não estou ouvindo a música que ela está ouvindo. Essa que é a dificuldade. Um outro texto dele, esse aqui é do Reino de Deus dentro de nós, outro texto dele, suas Confissões, ele faz uma outra analogia que a ciência faz em relação à música. Ele fala o seguinte, a ciência com a religião. Alguns estudiosos acham o seguinte, religião é só a minha que é a religião. Outro diz o seguinte, não, religião é o seguinte, é a pessoa que vai num grupo, que frequenta, que faz aquilo ali, aqueles rituais e tal. Outro fala, não, a religião é bom para controlar a massa, para a pessoa poder ficar comportada bonitinha. Ele fala, é mais ou menos uma pessoa que, sobre música, vai dizer o seguinte, música é só a que eu gosto, o resto não é música. É o cara que a religião é só dele. Ou então o cara que fala o seguinte, música é o cara que é surdo, música é um monte de som sem sentido, feito pela boca e por instrumentos, e as pessoas ficam meio agitadas, esquisitas, não serve para nada aquilo. E terceiro, música serve para marchar e para dançar. E tem que parar com isso, que é um negócio muito esquisito. Ou seja, parcialmente pode ser verdade essas coisas, mas não captou a essência do que é a música, porque não ouviu a música. Então, se eu analisar toda a vivência da religiosa espiritual, sem as experiências espirituais que vão fomentar as crenças e práticas, fica completamente sem sentido. Por exemplo, Paulo de Tarso, segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz, eu vou mencionar as visões e revelações do Senhor. Há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, se fora dele, eu não sei. Só Deus sabe. Eu sei que esse homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. Quer dizer, essa pessoa que teve essa experiência foi a pessoa que enfrentou tudo no mundo, viajou milhares de quilômetros, foi chicoteado, foi preso, foi apedrejado por causa disso. O que é isso que ele teve? Essa que é a questão central que a gente precisa investigar. Por isso que William James fala, é preciso que sempre permaneça em aberto a questão de saber se os estados místicos não podem ser um ponto de vista superior, janelas através do quais a mente olha para um mundo mais extenso e abrangente. Então, será que a experiência espiritual, além de ser alucinação, que pode ser alucinação também, será que vamos dizer, algumas vezes ela é uma janela que acessa uma dimensão mais ampliada da realidade? Pode ser, afinal de contas, o mais verdadeiro dos insights sobre o significado da vida. William James em Variedade da Experiência Religiosa. E por isso, a origem das religiões, né? O que a gente está defendendo aqui, junto com muitos outros autores, que as religiões não são meras fantasias, superstições para lidar com o medo e com a ignorância. Também pode ser isso. Mas não necessariamente sempre. Surgem de experiências espirituais. A pessoa, o Paulo de Tarso teve experiência, ele saiu do corpo, viu um monte de coisa e tal, ele acha que tem alguma coisa além do corpo. A pessoa está morrendo e viu a sua esposa vir buscá-lo e não sei o que lá. Ele acha que tem alguma coisa. E mais, um outro vê a mesma coisa que o outro que está morrendo está vendo. As pessoas começam a acreditar que existe alguma coisa transcendente nisso. Né? São experiências sugestivas, essa dimensão transcendente da sobrevivência pós-mortem e tudo mais. E é estudo sociológico e entre cientistas é a mesma coisa. Entre os cientistas também a crença numa dimensão espiritual, alguma coisa transcendente, tem a ver também com a vivência pessoal que esses cientistas também tiveram. Por isso, Mircea Eliade, um dos pesquisadores fundadores, né, do campo da história, ciência da religião, com um livro famosíssimo, Sagrado e Profano, ele escreveu, já em 1937, nós temos o direito de suspeitar que na base dessas crenças religiosas populares estão fatos concretos. Claro, nós não estamos aqui para aceitar cegamente todas as lendas populares, mas também não devemos rejeitá-las em bloco como delírios do espírito primitivo, como muitas vezes a arrogância acadêmica faz. Então, nós estamos defendendo que as experiências espirituais seriam janelas para a realidade. Percepções, claro, mediadas por contexto. Digamos que, efetivamente, a experiência espiritual, ela me permite acessar uma dimensão
da realidade, numa outra dimensão espiritual, além dessa que eu tenho aqui. É claro que essa percepção vai ser mediada pelo meu cérebro, pela minha personalidade, pelos fatores socioculturais. Se eu perguntar para cada um de vocês, assim que acabar o CONUPES, o que você achou do CONUPES? O que vocês viram e tal? Todo mundo vai falar exatamente a mesma coisa? Não vai falar que foi ótimo, eu sei, mas... Né? Então, claro, cada um chamou atenção uma coisa, teve um modo de percepção, que um gostou, o outro não gostou. É natural isso. Se isso é assim, com as coisas mais materiais, estamos falando, o que seria, então, uma percepção espiritual? Então, as crenças, isso é que é interessante, as crenças e as práticas, do mesmo modo que dançar, por exemplo, o movimento do maestro, do músico, está ligado à percepção da emoção da música. Tá? Por isso que muitas vezes nós vamos perceber que as crenças e práticas espirituais são decorrentes dessas vivências espirituais. As crenças são racionalizações posteriores para explicar o que não tem explicação muitas vezes. Tentar botar em palavras, você não consegue botar em palavras. Eu costumo fazer uma brincadeira, imagina o seguinte, você está voltando aqui do CONUPES, está passando de avião e cai na floresta amazônica. E lá tem índios que nunca tiveram contato com a civilização, vocês sabem que existem. Eles não sabem o que é letra, o que é palavra escrita, não tem noção de palavra escrita, nada. Imagina que você consegue conversar com ele. Imagina que você tem que explicar para ele como é que você mandava um WhatsApp para sua mãe. Ele não sabe o que é celular, não sabe o que é letra, o que é palavra, ele não sabe nada. Você tem que usar não, é como se fosse uma fogueira, uma fumaça. O cara vai achar que o WhatsApp é fumaça. Então, quando chove, não tem WhatsApp, porque apaga a fumaça. Não é bem isso. Você vai usar um monte de metáforas grosseiras para explicar isso. Tomás de Aquino, considerado um dos maiores mentes da história da humanidade, o Suma Teológica, a sua vida inteira para escrever as percepções divinas. Depois, poucos meses antes dele morrer, ele teve uma experiência espiritual profunda. Ele falou, olha, tudo que eu escrevi é palha. E parou de escrever. Até morrer, ele não escreveu mais. E olha que é um dos maiores mentes da história da humanidade, tentando explicar essa vivência. Então, são racionalizações tentando de comunicar. E tentativas, às vezes, os rituais, as práticas, de modo de fomentar a espiritualidade. Práticas de canto, de dança, de oração, de meditação, que vão alterar essa permeabilidade desse filtro cerebral para captar essa outra dimensão. E vão ter implicações para as práticas decorrentes disso. E mais, um dado muito interessante, alguns autores defendem a acomodação divina, ou seja, a percepção humana do divino vai avançando de acordo com a compreensão que o ser humano tem. De que a gente avança a nossa compreensão, Deus vai ficando maior. Basicamente é isso. Tem um livro muito bacana que diz: o seu Deus não entra no céu. Ou seja, será que o seu Deus é grande o bastante? Qual é a compreensão que você tem? Eu adoro Crônicas de Nárnia. Quem me conhece sabe que eu sou fã do C.S. Lewis. Espetacular. Vocês têm que ler. Vale muito a pena. C.S. Lewis foi um grande escritor, né? Foi um professor de literatura medieval de Oxford. E ele tem Crônicas de Nárnia. E o Aslan, que é esse leão, representa Deus. E essa é a Lucy. É uma fofinha a Lucy. Muito lindinha. Tem um filme da Disney que é muito bonito também, vale a pena assistir. E a Lucy, primeiro estava o Aslan, ela sempre se sentia protegida no Aslan, o Aslan sempre a protegia e tal. E ela ficou muito tempo sem ver o Aslan. De repente o Aslan aparece. Falou, Aslan, como você cresceu? Falou, não, eu estou do mesmo tamanho, quem cresceu foi você. Ou seja, ela foi avançando a percepção dela de Deus. Ela foi amadurecendo, ela foi avançando essa percepção. E dentro disso, dentro dessa percepção, dessa natureza mais íntima da realidade, da natureza, do universo, muitas vezes, muitos autores defendem a ideia de uma filosofia perene, o que seria a lei natural, ou tal, o nome que a gente quiser dar para isso, essa compreensão meio profunda e transcultural da realidade básica do universo. Seria a mensagem básica das experiências espirituais e das religiões. Fundamentalmente, olhando todas elas, todas defendem que tem um fundamento divino no universo. Que somos interconectados, que somos algo além desta matéria. E que existe uma realidade transcendente mais profunda, mais fundamental, que é o sagrado. E isso gera implicações éticas. Então, até as leis morais são consequências dessa compreensão mais profunda do todo.
Quando Luther King defendia o combate ao racismo, qual era o maior argumento do Luther King? Somos todos filhos de Deus, ponto. Acabou. Não tem mais separação de negro, branco, isso, aquilo. Somos todos filhos de Deus. Quando você compreende isso, a implicação ética é natural. Aqui vários autores, desde Steuco, considerado um dos primeiros autores modernos a defender a ideia de filosofia perene, depois Leibniz, Tolstói, James, Huxley, Lewis mesmo, Karen Armstrong, defendem essa perspectiva. E no final, o que nós estamos propondo, né? Esse quadro famosíssimo, em que nós temos Platão apontando para cima e Aristóteles para baixo. Ou seja, Platão falando do mundo das ideias, da racionalidade, da espiritualidade, e Aristóteles, não, aqui, vamos focar aqui e tal. Será que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra? Será que eu tenho que escolher entre a racionalidade, o conhecimento do mundo científico, do mundo material e o nutrir a alma, o espírito, compreender uma visão mais ampliada da vida? Ou podemos fazer um misto aí de Platão com Aristóteles, do lado direito e esquerdo do cérebro, da razão e da ciência com esse aspecto mais transcendente da existência. Então a ideia é evitar o ou o e. Né? Talvez a gente tenha que pensar, a mente e a alma, mais o corpo, mais o contexto sociocultural, é isso que vai ajudar a gente a entender o ser humano e entender as experiências espirituais. Se eu tirar qualquer um desses elementos, vai ficar capenga, é um tripé. Se eu tirar, vai ficar capenga o meu banquinho. Eu preciso de perceber isso. Então, a ideia, a nossa proposta é estudar o cerne das experiências espirituais sem negar a priori a sua realidade ontológica, mas bem sem assumir a priori também. O jogo está aberto. Quem sou eu para dizer para o universo como que ele tem que agir? É o famoso fala sério. Não é assim. Então defendemos, como William James, o empirismo radical. Estudar as evidências empíricas têm que suplantar as nossas crenças. Um exemplo clássico. Vocês sabiam que antigamente, não muito antigamente, 100 e poucos anos atrás, não se acreditava que cometa e meteoro caía do céu. Que não existia isso no céu, não tinha pedra no céu, como é que vai cair pedra aqui? Quando o pessoal do campo, os camponeses, falava que caiu, não, é um bando de gente ignorante, tapada, alguém que jogou a pedra para cima. É sério mesmo, não, foi um vulcão a 500 quilômetros, 2.000 quilômetros que jogou a pedra aqui. Cientistas falavam isso há 200 anos atrás. 200 anos atrás. Então, vamos levar mais a sério isso. Não quer dizer, de novo, a não aceitar cegamente, mas vamos ver qual que é os fatos têm que ter supremacia sobre a minha teoria. Religiões podem nos fornecer fenômenos de transe, curas, relato enorme de curas, e a gente se recusa a estudar, gente. Que covardia é essa? Covardia, muitas vezes. Né? Visões, práticas de oração, meditação, jejuns, cantos, que podem ser desencadeantes dessas experiências espirituais, teorias sobre a reencarnação, o impacto das virtudes, seja lá o que for. Vamos estudar isso, vamos tentar entender essas vivências, para ser testados com rigor e abertura. E isso foi feito, em grande parte, no final do século XIX e do século XX, por grandes nomes da ciência. Depois, boa parte dos últimos 100 anos, as pessoas ignoraram esse tipo de investigação. Então, nós estamos propondo estudar o invariante no tempo e no espaço, ou seja, o que tem em comum nessas vivências ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, o que varia entre elas. Nosso estudo de EQM que a gente está fazendo é exatamente isso. O que tem de comum da EQM do Brasil com a EQM dos Estados Unidos, da Holanda? O que tem de diferente? Qual que é o núcleo comum, talvez verídico, a percepção real? Então, por exemplo, como é que foi o CONUPS? Cada um vai falar de... Quem não foi, nunca veio em Juiz de Fora, né? Quem nunca veio? Como é que é Juiz de Fora? Cada um vai achar uma coisa, mas todo mundo vai dizer que tem muito morro aqui. Isso vai ser unânime. Não é verdade? Quer dizer, é isso que nós vamos ter. Quer dizer, o que tem de invariante? Qual vai ser as coisas? Né? O estudos quali e quanti. Estudar tudo isso. Estudar detalhados casos. Estudar os casos dos virtuosi. Pegar aquela grande pessoa, pegar os santos, pegar as pessoas, os místicos mais profundos, as experiências meditativas, todas as experiências mais profundas, vamos estudar esses casos em profundidade. William James propunha estudar os bons espécimes da classe. Estudar 360 graus, vamos avaliar neuroimagem, vamos avaliar aspectos psicológicos, aspectos sociais, cognitivos, parapsicológicos, todos os aspectos. Adequar os métodos. Né? Às vezes o método tem que ser um pouco mais controlado, menos.
Não ser tão artificial que você bloqueie o fenômeno, perceber isso, respeitar a natureza do fenômeno. Quantas vezes essas visões acontecem no momento da morte? Visões de pessoas, familiares à distância que têm isso, momentos de grande tensão, de grande sofrimento. Então, no momentos de morte, de sofrimento, de dificuldade, que isso aparece. A gente precisa muitas vezes de estudar como as coisas acontecem, né? Criatividade, rigor, abertura para realmente investigarmos esses avanços. A ciência de verdade se faz com criatividade, abertura e rigor. Tudo junto. E não uma negação sistemática ou uma arrogância que já sei como é que o universo funciona. Então, para finalizar, eu gosto dessa frase do Jeff Kripal também. Ele diz o seguinte: a verdade simples, a simples verdade é que nós simplesmente não sabemos o que está rolando aqui. Essa que é a ideia. Eu vou mais além. Com as nossas regras presentes de como lidar com isso, com as nossas metodologias materialistas reinantes, nossos compromissos de fé, com esse cientificismo, ou com o relativismo cultural absoluto, nós não conseguiremos aprender nada. Eu quero um outro jogo. Essa é a nossa proposta aqui do Conubis para todos nós. Em resumo, a religiosidade e a espiritualidade é intrínseca ao ser humano. Precisamos ter humildade, reconhecer a nossa ignorância, sem impor ao mundo como ele deve ser e como ele deve se comportar e sobre o que é possível. As experiências espirituais podem ter realidade ontológica, e, portanto, podem ser janelas para outros aspectos da realidade. Devem ser estudadas em todos os seus aspectos. O verdadeiro espírito científico é com abertura, sem dogmatismos materialistas ou religiosos, com rigor racional e empírico, com uma crítica intersubjetiva em que um critica o outro, e que haja uma seleção darwiniana, ou seja, que o mais apto sobreviva das teorias científicas. Vamos propor múltiplas teorias para tentar explicar o fenômeno científico, a natureza humana. Vamos testando com rigor e o mais apto que sobreviva. Muito obrigado a todos.